Olá, povo amado do Senhor Jesus. Mais uma palavrinha de Deus no seu coração que se encontra lá em Êxodo, capítulo 37. Ouça o que fala esta mensagem. Glorificado seja Deus. Fez também Beziel a arca de madeira de centim, e o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de centim, e os cobriu de ouro, e meteu os varais pela argola aos lados da arca para levar a arca. O propiciatório fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro de obra batida, os fez às 2 extremidades do propiciatório. Um querubim a uma entrada desta banda, e outro querubim a outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins às 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e os seus rostos estavam dentro um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. A mesa. Fez também a mesa de madeira de centim. O seu comprimento era de 2 côvados, e sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de uma mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estava aos seus 4 pés. Glorificado seja Deus. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de centim, e os cobriu de ouro para levar a mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas coleiras, e as suas escudelas, e as suas cobertas, com que se havia de cobrir. O castical. Fez também o castical de ouro puro, de obra batida, fez estes casticais, como e suas maçãs, e as suas flores na mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas de castical de um lado dele, e 3 canas do castical do outro lado. Numa cana estava 3 copos a modo
de amêndoas, uma maçã e uma flor, e mostrou noutra cana 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim para as 6 canas que saíam do castigal. Mas no mesmo castigal havia 4 copos a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outra 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outra 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíam deles. As suas maçãs e as suas canas formavam as mesmas peças duras. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas, os seus espervitadores e os seus apagadores eram de ouro puro, de um talento de ouro puro, e fez tudo os seus utensílios, e fez o altar do incenso de madeira de sentir, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, e a sua coberta e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levar com eles. E os varais fez de madeira de sentir, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, de obra de perfumistas. Glorificado seja Deus, glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, essa palavra já começa do versículo 1 do capítulo 37 de Êxodo ao versículo 5, falar da arca. Do versículo 5 ao versículo 9 vai falar o propiciatório. Do versículo 10 ao versículo 16 vai falar da mesa. O versículo 17 até o versículo 29 vai falar do castigal. Glorificado seja Deus. Meus amados, cada um desses seus utensílios, dessas coisas que era preparado, tinha o seu valor, tinha a sua pureza, tinha a dedicação daqueles que faziam essas coisas. Eu quero dizer para você que tudo que era feito com cuidado, com amor, comprimento, largura, tudo certinho. O que essa palavra quer falar para mim e para você é que tudo que nós fizer para Deus, que nós faça com ordem e com decência. Mesmo que nós não tenha tanta sabedoria, mas apenas basta nós abrir a nossa boca para nós falar do amor de Deus, dos cuidados de Deus, da preocupação de Deus, para fazer tudo conforme o jeitinho que Ele quer. Se nós fizermos isso, você pode ter certeza que Deus está se agradando de tudo que nós fizermos, por amor a Ele, por amor à obra dEle, porque a obra de Deus, ela não para. A obra de Deus, ela é contínua.
Aqui nós vemos que, desde o versículo do capítulo, vem falando de tenda, vem falando dos utensílios, vem falando das mesas, dos casticais, do propiciatório, da arca, vem falando de cada detalhe que era colocado ali na tenda. Tudo que era colocado ali, ele tinha medida, ele tinha altura, ele tinha largura. Ele era bem adequado àquela ocasião. Como nos dias de hoje não é diferente. Tudo que nós fizermos para Deus, que nós faça com sabedoria, que nós faça com amor, que nós faça com fervor, para que todo aquele que ouça veja os detalhes, as coisas que Deus mandava preparar para a sua casa. Era tudo conforme a vontade do Senhor. E hoje, o que nós fizer, que nós faça por amor e com amor. O Senhor me desperta pelas madrugadas, o Senhor me desperta para que eu venha ler essa palavra, para que eu venha falar do amor de Deus. O Senhor tem feito por mim grandes coisas. E eu tenho feito tão pouco pelo meu Deus. Tem dia que eu não tenho força de ir para a casa do Senhor. Tem dia que eu acho longe. Tem dia que eu reclamo de uma dor de cabeça. Tem dia que eu reclamo de uma preocupação. Tem dia que eu reclamo de outra coisa. E o Senhor não se agrada dessas coisas. Hoje eu estava aqui orando e meditando um pouco na palavra do Senhor, o quanto o Senhor é bom. E eu ouvia um vídeo onde o irmão falava que quantas pessoas queriam estar no meu lugar. O vídeo do irmão falava que quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar. Mas muitos, uns estão mortos, outros estão acamados, outros estão hospitalizados, outros são paralíticos, outros não enxergam, outros não falam. E muitas vezes nós abrimos a nossa boca para falar o que não deve, onde tem pessoas que gostariam de falar e não pode. Outros já falam demais. Outros abrem a boca só para machucar. Se a mesma boca que machuca, ela pode falar algo que conforte, que alegre o coração de alguém. E por que nós não falamos? Porque a nossa natureza humana, ela é pecaminosa. E o vídeo do irmão ainda falava que quantos queriam ver o que eu estava vendo. Quantos queriam andar, quantos estão presos em presídio, arrependido por ter cometido algo e ainda não teve a sua segunda chance. Quantos têm? Quantos filhos não sabem quem é seus pais? Quantas mães têm seus filhos e não valoriza? Quantos filhos têm seu pai e sua mãe e não valoriza? Quantas mães têm seus filhos e não valoriza? Quantas mulheres queriam ter um filho para dar trabalho e não tem? E o vídeo do irmão foi mais adiante falando de quantos queriam presentear alguém com um bom dia, com boa tarde, com boa noite. E aquela pessoa não está mais entre eles. Quantas pessoas queriam abraçar e não pode mais abraçar porque aquela pessoa não está mais entre eles. Quantas pessoas queriam dizer eu te amo e aquela pessoa não está mais perto dele. Então, ame hoje, perdoe hoje,
Fale hoje que você ama. Fale hoje que aquela pessoa é especial. Fale hoje que aquela pessoa é importante para você. Perdoe hoje, porque o amanhã não nos pertence. Eu estou aqui hoje, mas amanhã eu não sei. O Senhor é quem sabe. Se por vontade dele, amanhã eu estarei aqui, falando do seu amor, da sua grandeza. E aqui fica para você, Êxodo capítulo 37, onde o Senhor vai falar detalhe por detalhe das coisas que eram colocadas na sua tenda. A arca, o propiciatório, a mesa e o castigal. Todos essas obras, elas tinham valor igual a mim, igual a você. Somos cheios de falhas, cheios de defeitos aos olhos humanos. E a nós mesmos. Quando nós lemos essa mensagem, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos o quanto somos falhos, o quanto somos fracos. Mas nós servimos a um Deus que é forte, que é puro e que é verdadeiro. Não importa se você é falho, não importa se você é fraco. O importante é que você esteja na presença daquele que é forte, daquele que é grande, daquele que é perfeito, daquele que é amoroso, daquele que é misericordioso, daquele que perdoa, daquele que cura, daquele que salva e daquele que liberta. Essa é a importância, que nós esteja na presença daquele que é tudo isso, que é perfeito, puro, misericordioso, amoroso, e a sua misericórdia não tem fim, o seu amor não tem infinito. O importante é que nós esteja na presença e peça que a presença dele não se afaste de nós. Cada um de nós, meus amados, temos as nossas falhas, temos os nossos defeitos. As nossas qualidades, só quem vê, só quem sabe é Jesus Cristo. Nem mesmo nós não sabemos que temos alguma qualidade. Nós vemos pessoas se orgulharem aí dos seus bens materiais. Nós vemos pessoas se orgulhar da forma que fala, do jeito que anda, do jeito que se veste. Jesus foi entregue por Deus, por sacrifício a cada um de nós. E quando os homens falavam, bom mestre, Jesus dizia, não há um bom senão Deus. Então Deus, acima de tudo e acima de todas as coisas. E Jesus Cristo no controle de todas as coisas. Ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. A palavra vai dizer que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se você não aceitou Jesus Cristo ainda como Senhor e Salvador da sua vida, aceite, porque Ele está voltando. Jesus está voltando. E cabe a mim, cabe a você, não se preparar, mas estarmos preparados. Como as 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E quando as 5 loucas acabou o seu azeite, foram pedir para as outras 5, dá-me um pouco do teu azeite. Elas, não. Então eu não posso te salvar. Eu não posso estar do seu lado todo o tempo. Eu não posso dar a tua salvação. A tua salvação é independência tua, é escolha tua. Eu escolho servir a Jesus para que Ele tenha misericórdia de mim e venha me dar aquilo que é de bom grado, a salvação em Cristo Jesus. O que eu quero é a minha salvação. O que eu quero buscar é a minha salvação. Eu não busco ser melhor do que ninguém, eu não busco ser perfeito. Eu busco estar na presença daquele que é perfeito, porque eu sou falho, sou pequeno, sou minúsculo. Mas eu sirvo a um Deus que é grande, que é puro, que é verdadeiro, misericordioso, bondoso, amoroso e que perdoa as iniquidades delas, não se lembra mais. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa estar na sua vida, na sua casa e na sua família.
Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar esse universo, esse globo chamado mundo. Amém?